resenha hoje é especial, completamente especial, porque vamos passar em revista um pouco do que foram as comemorações dos 88 anos da Igreja Batista Itacuruçá. Começamos na quinta-feira, dia 7, com orquestra, só com músicas sobre a graça de Jesus. Uma noite muito inspirada e inspiradora. Continuamos na sexta-feira, o pregador foi o pastor Novaes. Ele destacou alguns aspectos sobre a relevância da igreja e de alguns equívocos que às vezes acontecem, como hoje sabemos, e ontem o pastor Wander também já falou sobre isso, nos chamou a atenção. E o pastor Novaes, que é o pastor da Igreja Batista Barão da Taquara, nos salientou a força e o poder do Evangelho contra qualquer outra coisa que parece Evangelho, mas Evangelho não é. Na área musical, nós fomos abençoados, inspirados pelas canções geniais do nosso querido compositor, músico, cantor também, Estênio Márcios, que esteve conosco na quinta e na sexta. Na sexta-feira, o nosso pregador foi o pastor Purim. Ele trouxe uma reflexão muito valiosa, muito renovadora em nossa compreensão da história do filho pródigo, que na verdade ele colocou o foco no irmão mais velho que não quis receber de braços abertos o seu irmão perdulário, o seu irmão pródigo, o seu irmão esbanjador. Mostrou a face dele, como nós às vezes nos comportamos desse modo. Aliás, o próprio Wander também falou um pouquinho sobre isso quando falou da inveja, que às vezes nos leva a torcer pela derrota do outro, né? São coisas para a gente pensar no nosso dia a dia, nossa vida cristã. Então, chegamos ao domingo, nosso Estênio, que esteve conosco quinta e sexta, cantou longamente, e no culto das 5 horas ele deu o depoimento da vida dele, e ele falou uma coisa muito interessante: eu não canto em show, eu só canto em culto. E aí deu os conceitos musicais dele, você pode refletir para bem, se assim o fizer, nas palavras dele. Na segunda-feira, contando aqui com a banda de nossa igreja, uma das bandas de nossa igreja, esteve conosco o pastor Wander Ferreira Gomes, que nos trouxe uma mensagem a partir da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 2, versos 14 e 17, sobre esse perfume de Cristo, né? Para quem esse perfume de Cristo em nós deve alcançar? Ele começa dizendo que deve alcançar as narinas de Deus. Mas isso você vai ver e chegue às suas próprias conclusões. E na terça-feira foi um festão, né? Porque recebemos dezenas de novos irmãos entrando nessa reunião, e aqueles que entraram ao longo do ano 2023 até agora. Realmente foi um momento singular. E a festa continua, porque no sábado, agora dia 16, temos o jantar. E um grande problema: você, por exemplo, se quiser se inscrever, não pode mais. Acabaram as vagas várias vezes. E no domingo às 11 nós encerramos essa celebração de gratidão, essa nossa ênfase dos 88 anos de vida da Igreja Batista Itacuruçá, homenageando aqueles membros que estão conosco há mais de 50 anos. Você, é claro, não vai perder, tendo chegado aqui, acompanhando pela internet há muito tempo ou recentemente. Então, nós temos muitos motivos de gratidão. 88 anos em que procuramos ser um farol de Jesus aqui nesse bairro, porque a nossa única bandeira é a bandeira da graça de Deus. Obrigado por você, corrigindo aqui, obrigado por você fazer parte dessa história.
longo, então, sobretudo dos Salmos, nós vamos vendo como Deus procede nessa construção a partir dele da paz. O Salmo 46, que lemos uma parte ao longo deste culto, nele o poeta diz assim: eu lhes convido, venham ver o que Deus está fazendo no mundo. Ele está no controle de tudo. Que frase, não é? Se ele está no controle de tudo, eu não preciso gritar nem matar. Por exemplo, ele ama a paz. Ele acaba com as guerras. Ele destrói as armas e põe fogo nos tanques de combate. Estou traçando aqui um breve perfil de quem Deus é. No Salmo 120, versos 5 a 7, o poeta diz o seguinte: eu quero a paz, mas os que me cercam preferem brigar. Fujo para longe, mas a guerra me segue. Não aguento mais tanta violência, eles acreditam na guerra, mas continuo afirmando que sou da paz. O autor aos Hebreus, que escreve nessa mesma melodia hebraica, capítulo 13, versos 20 a 21, estabelece o seu desejo. Então ele diz: o meu desejo é que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, o nosso Salvador, e das nossas vidas é o maior pastor, pelo sangue da eterna aliança que para o nosso bem ofereceu, continue a aperfeiçoá-los, para que fiquem firmes na esperança que Ele lhes concedeu. Façam tudo o que o Deus eterno aprovar. É para isso que oro, em nome de Jesus Cristo, a quem devemos sempre exaltar. Amém. Eu li aqui, então, alguns textos, vou ler mais alguns. Eu quero simplesmente nos fazer o seguinte convite. A graça da paz, a paz que vem da graça. Primeiro, coloquemo-nos ao lado de Jesus, ao lado da paz, mesmo que isso nos pareça fragilizar. Não somos Nimrod. Não somos Caim. Eu e você devemos nos colocar ao lado de Jesus, ao lado da paz, mesmo que aparentemente isso nos faça perder. Talvez humanamente, de fato, nos faça perder. E aí eu fui ao livro de Apocalipse e aí encontrei uma situação muito elucidativa, quando Jesus começa, na imaginação do grande autor, a revelar o sentido da vida, quando ele vai abrindo os lacres dos livros. Diz o texto bíblico, então, que quando Jesus rasgou o segundo lacre, outro ser impressionante também me chamou: venha. Um cavaleiro montado em seu cavalo vermelho apareceu. Ele recebeu o poder para tirar a paz da terra e levar os seres humanos a se matarem uns aos outros. Ele tinha na mão uma espada enorme. Como se estivéssemos vendo o mundo que nós vivemos hoje, né? Como se, de fato, quando descortinamos noticiário local ou internacional, é como se, de fato, os homens de paz tivessem sido arrancados da terra e só ficassem os homens da guerra. De que lado nós estamos? É a pergunta que eu tenho que me fazer. Quando eu sou ofendido, quando eu sou magoado, quando vejo um problema que eu preciso resolver ou dar minha contribuição, de que lado eu estou? O menino que nos nasceu é um promotor da paz. Minha segunda sugestão, bem prática, é que nós devemos orar ao Deus eterno para nos livrar do sentimento de Nimrod
e nos ajude a imitar Jesus. Repito, a minha natureza é nimrodiana. Essa é a minha natureza. O apóstolo Paulo chama isso em todas as suas cartas, no original grego, de carne. As traduções trazem natureza, um desejo de entender o que é essa carne, para não confundirmos com a nossa carne, que é mais profundo do que a nossa pele, o nosso músculo, o nosso sangue, é a nossa natureza. A NVI, Nova Versão Internacional, chama de natureza pecaminosa. Não é fácil traduzir este conceito, mas é algo para dizer que Nimrod nos representa, para usar um termo moderninho. Mas não tem que ser assim. Por isso, nós temos que orar. Agora há pouco ouvimos, não é? Que quando nós oramos, em nós é despertada a calma. Porque o primeiro momento da oração é uma recusa à ação. E o segundo momento da oração é a ação, mas uma ação transformada pelo poder do Espírito Santo em nós. Uma ação de paz. Não aquela primeira ação, a ação de guerra. Minha oração, para mim, é esta. Porque eu sou Nimrod. Pisou no meu calo, eu nimrodeio. Você talvez não, mas eu sou assim. Mas eu não tenho que ser assim. Eu posso ser um promotor da paz. Mesmo quando sou ofendido, machucado, ferido, injustiçado. E acontece com todos nós, todos os dias. Aí o provérbio 13:2 nos diz assim. Será que nós cremos nisso que eu vou ler agora? Os que amam a paz colhem bons frutos. Mas isso não acontece com os que amam a violência. Isso é real? Não. Mas deveria ser. O real, o que parece, o que transparece, é o contrário. E se nós nos mantivermos na nossa sina da natureza, isso aí não será verdade. Isso tem que ser a nossa oração. Senhor, eu acredito que os que amam a paz colhem bons frutos. Eu quero colher bons frutos. Me ajuda. Me ajuda a perder, se for o caso. E quase sempre diferença nenhuma faz, perdendo ou ganhando. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Davi, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. O coração do Evangelho é esse: vem lá de cima, alcança você e você se torna instrumento daquilo para abençoar o outro. Você é agraciado por Deus e se transforma em graça para o outro. Você é perdoado por Deus e você perdoa o outro. Você tem a misericórdia de Deus e se torna instrumento de misericórdia para o outro. Você é pacificado com Deus e é um elemento de pacificação em referência aos outros. Esse é o coração do Evangelho. O resto é complemento. O resto é complemento. Se tem o resto e não tem esse coração do Evangelho, não tem Evangelho. Por isso o apelo de lembrem-se desse coração do Evangelho. Não tem como não perdoar. Não tem como não ser misericordioso. Não tem como não ser pacificador. Não tem como não ser justo. Não tem como não ser aquele que permanece mesmo durante o sofrimento e a perseguição. Não tem como. Porque a gente recebe isso de Deus e a gente transmite isso para os outros. Mas a gente se esquece. E mais do que a gente se esquece, vai colocando uma série de legalismos, de tradicionalismos, na frente do que é o coração e a alma do Evangelho. Por isso esse apelo para as mulheres que estavam no túmulo naquela manhã, e esse apelo a cada um de nós. Lembrem-se. Lembrem-se sempre. Porque a gente esquece. E por fim, para encerrarmos aqui, apenas porque eu estou lembrando que eu tenho hora, e vocês também têm. Uma igreja é uma comunidade de pessoas que sabem o que Jesus significa para elas. Uma igreja é uma comunidade de pessoas que reconhecem a vida que elas têm em Cristo e a vida que Cristo lhes trouxe. Por isso tem o discurso da vida. Uma igreja é o lugar em que os discípulos de Jesus estão sempre se lembrando do que ele ensinou, para que não se esqueçam. E a última coisa que acontece aqui nesse texto, e por isso é o último elemento ao qual quero fazer referência, é o fato de que aquelas mulheres saíram de lá e foram anunciar o que viram. Foram anunciar que Cristo estava vivo. Foram anunciar que Cristo havia ressuscitado. Foram anunciar que o túmulo estava vazio. E essa é também uma característica marcante da comunidade de Jesus
nós entendemos que aquilo que nos faz bem tem de fazer bem aos outros também. Aquilo que conhecemos na mensagem do Evangelho, na palavra, deve chegar a outros. Aquilo que nos abençoou deve ser compartilhado com outros, deve ser levado a outros. Daí todo o espírito missionário, proclamatório, querigmático da Igreja de Cristo. Mas não é fácil. E aqui eu quero ir um pouco na contramão do triunfalismo, da ideia de triunfo fácil, que muitas vezes é espalhada pelos evangélicos atuais, sabe? Eu estou impressionado, por exemplo, que agora o grande debate é sobre um negócio chamado teologia do domínio. Enquanto a Escritura está dizendo que Cristo veio e se esvaziou por nós, e se tornou um de nós, e abriu mão das suas qualidades divinas, e se encarnou e se humilhou. Estão aí discutindo até que ponto a igreja deve exercer poder sobre a sociedade. Bom, na contramão desse triunfalismo fácil, na contramão desse discurso triunfalista, eu volto os meus olhos para o que foi dito a respeito dessas mulheres. Elas foram anunciar o que viram e ninguém acreditou nelas. Foram desprezadas, houve um descrédito total. Primeiro porque a gente sabe o que valia a palavra de uma mulher naquela sociedade. Olha, a gente está falando de uma sociedade em que o judeu se levantava de manhã e agradecia a Deus porque ele não tinha nascido nem bicho, não tinha nascido mulher, não tinha nascido gentil. A gente está falando de uma sociedade em que os rabinos discutiam se mulheres tinham alma ou não e se valia a pena ensinar a lei para elas. Então não é difícil a gente entender porque é que não deram crédito àquelas mulheres. E porque as desprezaram. É impossível que alguém trouxesse uma boa nova daquela qualidade na boca de uma mulher. Foram desprezadas. Houve um total descrédito. Bem, mas isso fala muito também a nós. A partir do momento em que a igreja, como comunidade de fé, se coloca como testemunha do Evangelho, como anunciadora do Evangelho, nós devemos estar preparados também, justamente, para sermos desacreditados, desprezados e simplesmente não ouvirem aquilo que estamos falando. Na parábola do semeador, dos 4 solos, apenas um acolheu a semente e deu frutos. Passamos a mesma experiência. Então eu sei que talvez minha irmã e meu irmão, você já tenha tentado anunciar essa boa nova, falar dessa graça, falar desse amor, falar desse perdão. Tem um filósofo chamado André Comte-Sponville, um filósofo francês, que escreveu um livro chamado O Espírito do Ateísmo. E é interessante porque, ao longo desse livro, ele vai explicando os vários motivos pelos quais os ateus não acreditam na existência de Deus, e deixa por último a opinião dele. E na conclusão do livro, ele diz, olha, eu passei aqui com vocês os argumentos usados por vários ateus porque não creem em Deus. O meu argumento, diz ele, é o seguinte: é bom demais para ser verdade. Um Deus que não cobra de nós e nos salva pela graça, que nos perdoa sem merecermos, que nos ama a ponto de dar o seu próprio filho. Está aí o motivo porque eu sou ateu. Porque é bom demais para ser verdade. Uma coisa boa desse jeito não pode ser verdade. Pois é exatamente por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova.
É exatamente por isso que o Evangelho é a boa notícia. Porque o Evangelho está dizendo exatamente isso. É bom demais para ser verdade. Junta com tudo o que você ouve sobre Deus. E isso parece uma contramão tremenda. Mas é isso. É exatamente isso. É o amor e a verdade de Deus para a gente. Sei que quando a gente quer testemunhar sobre isso, às vezes somos rejeitados, não somos compreendidos, às vezes até perseguidos e ridicularizados. Mas é nessa hora que a gente precisa também se lembrar do nosso Mestre, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando você for rejeitado por causa do Evangelho, for desprezado e desacreditado por causa daquilo que você crê, lembre-se que seu próprio Mestre também foi por causa daquilo que ele anunciava. É quando você mais vai se sentir perto dele e completamente identificado com o que aconteceu com ele também. Mas é a nossa missão. É para isso que estamos aqui. Igreja Batista de Itacuruçá, a minha oração, a minha expectativa, o meu desejo a vocês, nesses seus 88 anos de caminhada, de paroiquia, de peregrinação, o meu desejo, que é que vocês, como comunidade de fé nesse lugar, continuem sendo isso, permaneçam sendo isso. Uma comunidade que sabe o que Jesus representa para ela, uma comunidade de fé que fala de vida, porque Jesus veio trazer vida, uma comunidade de fé que se lembra sempre e procura sempre se lembrar dos ensinos de Jesus e da alma do Evangelho, e uma comunidade de fé que anuncia a boa nova, mesmo sabendo que pode ser desacreditada e desprezada, mas que permanece fiel na sua missão de anunciar esse Evangelho, que é a boa nova a todos nós. E quando perguntarem onde encontra uma igreja, uma comunidade de fé assim, que possamos continuar sempre dando o endereço dessa igreja. Que Deus abençoe vocês. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Muito bom, né? Essa nossa resenha especial
resenha do nosso aniversário dos 88 anos, né, da Igreja Batista Curuçá, comemoração que começou na quinta-feira e vem aí se estendendo ao longo da sexta, do sábado, domingo, na segunda, na terça, no próximo sábado e também no domingo, quando estamos aí respirando, né, esse momento tão marcante, histórico na vida da nossa igreja, com momentos muito especiais. Fica difícil até de destacar um momento, né, que pudesse ser mais importante ao longo dessas conferências. Tivemos lindos louvores, pregações que falaram aos nossos corações, testemunhos, e dentro dessa ideia do ano de 2024 inteiramente dedicados, nós estamos, né, procurando estimular a nossa igreja a estar inteiramente dedicada a missões, à adoração, ao louvor, ao acolhimento, a todas as áreas da nossa igreja, procurando sempre fazer o melhor para o nosso Deus. E dentre as muitas ações e programações que tivemos, né, do nosso aniversário, eu quero aqui destacar o momento no domingo de ver aqui esse templo lotado praticamente em todos os cultos, no culto das 9, no culto das 11, no nosso culto presencial das 17, das 19. Foi muito bom ver a nossa igreja, por exemplo, às 19 horas, praticamente sem lugar. Foi marcante, tem sido marcante essa nossa comemoração dos 88 anos. Eu quero aqui falar do meu sentimento, esse sentimento de gratidão a Deus, e eu tive o privilégio de ouvir pela primeira vez o Estênio Márcios aqui cantando, né, desde sexta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, e às 17 horas ter uma oportunidade de ouvi-lo falar do seu testemunho, uma trajetória de compromisso com Deus, de buscar na palavra de Deus a sua inspiração. E foi muito interessante ouvi-lo, né, respondendo a uma indagação sobre como ele compunha, né, as suas músicas, como que ele entrava ali na narrativa bíblica, e ele usou essa imagem, né, de pegar uma cadeira, uma escada, pegava uma escada, essas escadas que nós utilizamos dentro da nossa residência, quando você precisa pegar algo que está mais longe, né, do seu alcance, e ele se imaginava pegando essa escada e se reportando ali para o contexto histórico da narrativa bíblica, e ali observando cada detalhe. E isso foi muito marcante. Eu vou trazer isso para as minhas leituras da Bíblia. Eu vou também pegar aquela escadinha e levar ali para o contexto e ficar observando cada personagem bíblico, cada desenvolvimento, cada história, cada performance ali dos personagens. Isso trouxe, né, um estímulo para que eu faça a leitura da Bíblia com esse sentimento de procurar entender ali com mais profundidade a história e a narrativa bíblica. Então, eu fico muito alegre de ter tido a oportunidade de vivenciar esse momento histórico da nossa igreja, em que estivemos estimulando aqui a nossa membresia a cada vez mais se comprometer e estar inteiramente dedicada às ações que Deus tem realizado em nossa igreja e através da nossa igreja. São 88 anos de compromisso, procurando ser mais relevante aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro e no mundo, e outros anos virão aí em que nós estaremos também compromissados com esse ideal de estarmos inteiramente dedicados às ações que Deus tem realizado em nossa igreja e através da nossa igreja.
Ele é o Senhor. As 3 parábolas terminam com uma festa. E Jesus agora se dirige àquelas pessoas à sua volta, dizendo: vocês não conseguem se alegrar com o reino de Deus, não é? Porque vocês são este filho mais velho, que estava na casa do Pai desde o começo, desde a lei entregue a Moisés, desde os profetas falando, desde o culto estabelecido, desde o altar erguido, desde os sacrifícios feitos. Vocês estão aqui felizes e satisfeitos porque vocês estão sendo bons aos olhos de vocês. E quando o Pai diz que este lugar é para todos, vocês são incapazes de participar da festa. Excluídos da festa, por corações petrificados, pela arrogância, pela justiça própria, pela autossatisfação, corações distantes do Pai. Não conseguem enxergar o Pai amoroso que nunca desistiu e nunca desistirá de amar os perdidos. As 3 parábolas então culminam com alguém que está perdidamente interessado, profundamente desejoso de que ninguém se perca. Não faz sentido, porque para aquelas pessoas na época, ouvir falar que o pastor deixou no aprisco 99 por causa de uma, não tem lógica. Matemática, econômica, filosófica de vida. Revirar a casa por causa de uma moedinha, gastar uma fortuna para dar uma festa, para celebrar uma moeda de pequeno valor, não faz sentido. E é isso que Jesus está começando a mostrar para aquelas pessoas, para aquela geração, e chegar até nós. De fato, o reino de Deus não vai fazer sentido. Quantas vezes você viu Jesus dizer: o reino de Deus é? Essa afirmação de Jesus, ela introduz uma mudança de paradigma profunda. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. E nós estamos insistindo em fazer com que a igreja funcione como o mundo funciona. Mas a economia é diferente, a lógica é diferente. Jesus ensinou insistentemente que no reino de Deus, os maiores são os menores. O primeiro é o último. A pequena oferta é a maior oferta. Quem quer ser grande, sirva. Note que no reino de Deus a lógica é diferente, e é isso que Jesus está ensinando. Vocês estão preocupados com o desperdício de tempo por causa de uma ovelha, mas esta ovelha é preciosa, tanto quanto as outras 99. Não tem esta matemática de lei da compensação. Ah, mas a moeda não tem valor nenhum. Tem para quem a perdeu, e o Pai quer achar a todos. O amor do Pai insiste em procurar aquele que está perdido, aquela que se perdeu. Essa parábola vai nos mostrar que o amor do Pai é especialista em oportunidades novas. Aquele filho que ficou não tinha nenhuma disposição em recomeçar, até que talvez fosse o dia dele cair, tropeçar, se machucar. Porque todos que um dia tropeçaram, todos que um dia foram pegos em erro, todos que um dia reconheceram suas falhas, admitiram que recomeçar é bom demais. E aquele filho que volta, descobre e experimenta que o Pai é especialista em dar oportunidades. A igreja precisa ser um lugar de oportunidades, de recomeço, onde todos podem experimentar de novo o amor de Deus. Como filhos mais velhos, nós temos um senso de justiça
em que nós elencamos, listamos todas as falhas, todas as faltas, todas as culpas, todos os delitos. E agora o que o pai quer, não quer ouvir a história, o pai não quer ouvir o testemunho, o pai não quer agora o dedo em riste, o pai simplesmente vê que o filho está vivo e precisa de roupas novas, de sandálias novas, de anéis como representação do vínculo, do coração ligado novamente, da aliança refeita. E o bezerro é a festa, é a alegria de que o outro está aqui. A igreja precisa recuperar a alegria do encontro, de celebrar, porque o outro está do lado. Talvez muitos de nós sejamos de uma época em que nós cobrávamos a pontualidade, a assiduidade. E ao longo da semana nós íamos àqueles que não estavam cobrar deles: por que você não foi? Você faltou, você falhou, você chegou atrasado. Somos incapazes de celebrar que, apesar de atrasados, chegaram. Apesar de ausentes, um dia vieram. E quando vieram foi uma experiência única e especial. Graça, misericórdia. O Pai amoroso, representado nesta parábola, é aquele que não só perdoa, como restaura. Porque não se trata apenas de dizer assim: tudo bem, está tudo bem entre nós. Mas Ele faz questão de trazer roupas novas, sandálias novas. Isso é restauração. Isso é restituição. Não importa o que você fez, não importa como você chegou, o que importa é como será daqui para frente. E por meio dessas vestimentas, por meio dessas sandálias, por meio deste anel, eu quero dizer a você: você vale muito para mim. O Pai amoroso é aquele que, por mais que pareça não ter valor, sempre festejará a volta daqueles que um dia se perderam. A palavra de Deus vai mostrar que o Filho veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Veio para dar alívio e descanso ao cansado, ao oprimido. Veio para acolher aqueles que todos abandonaram. E nós, como igreja, precisamos restabelecer, de uma vez por todas, nesta nossa geração, o sentido de como o reino de Deus funciona. Na casa do Pai pode haver muitos perdidos, mas a casa do Pai é um lugar de achados. Porque se dependesse de muitos de nós no portão, talvez tantos outros não seriam dignos de estar aqui. Mas que bom que quem estava no portão quando eu cheguei foi o Pai que me amou. Que bom que quando você chegou, quem estava no portão foi o Pai que amou você. Que esta igreja continue sendo um lugar, como num portão, onde quem recebe e abraça como o Pai amoroso. Que ninguém fique perdido, que ninguém fique para trás, que feridas, que mazelas, que más escolhas, que percalços e quedas sejam apenas histórias que ficaram para trás. Porque aqui neste lugar sempre será lugar de vestes novas, de sapatos novos, de histórias novas, de gente que um dia estava perdido, mas hoje reviveu. Estava longe, mas voltou. Estava morto, mas está vivo de novo. Que esta igreja continue inteiramente dedicada a ser um lugar onde o reino de Deus se estabeleça pela graça, pela misericórdia e pelo amor. Como o Pai que está no portão, insistentemente aguardando, sem descansar, sem desistir, de que sempre haverá mais alguém para encher os lugares vazios. E quando alguém chegar, que não haja irmãos mais velhos, mas já haja apenas irmãos, cujos corações estão ligados ao Pai, e por causa disso, este lugar será um lugar sempre de muito amor. Sempre caberá mais um aqui, sempre caberá mais alguém, maltrapilho, maltratado, talvez sujo, talvez envergonhado, mas que sempre que entrarem, encontrem o Pai no portão, esperando para abraçá-lo, e que seja o seu abraço, o meu abraço, o abraço do Pai de amor, para que vidas continuem sendo alcançadas e transformadas, como um dia todos nós fomos, eu e você,
alcançados pela graça e encontrados na casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, que este lugar seja o teu reino em movimento. E que as pessoas aqui presentes, espalhadas por todos os lugares por onde estiverem, seja o Senhor agindo por meio de nós. Pai querido, que não haja filhos perdidos dentro desta casa, mas que haja a alegria do encontro, a graça do perdão, a festa da ressurreição, porque aqui encontramos vida e aqui encontramos recomeço. Em nome de Jesus, ensina-nos a sermos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho, no amor, na misericórdia e na graça. E que esta igreja continue inteiramente dedicada a manifestar o Teu reino, trazendo o Teu amor para além dos portões, fazendo a vida acontecer com os nossos corações ligados um ao outro e todos ligados ao Teu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, Igreja de Itacuruçá, que esta história continue sendo escrita com o amor do Pai, que estará sempre no portão para nos receber. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Amém. Porque esse alto preço foi pago, nós podemos cantar a vitória de Jesus, podemos celebrar porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer.
Que alegria! 88 anos totalmente dedicados ao Senhor. Esse tem sido um tempo de muita gratidão, de muita celebração. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa igreja e através da nossa igreja. Na segunda-feira, o pastor Wander destacou aqui algo muito interessante, que ninguém conseguiria contar toda a história dos 88 anos da nossa igreja. Tudo que Deus fez. Sabemos muitas histórias, muitos testemunhos, mas cada vida transformada, cada casamento restaurado, cada pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo aqui em nossa igreja, através da nossa igreja, são tantas pessoas, não conseguiríamos contar toda a história, mas nós podemos sim agradecer a esse Deus que sabe de todas as coisas, conhece a nossa história, a história da nossa igreja, a nossa história individual também, agradecer a Ele e celebrar então aqui juntamente com os irmãos. E assim nós temos feito desde quinta-feira, quando aqui nós tivemos a orquestra da nossa igreja, a linda mensagem do pastor Israel Belo a respeito da paz. E o que tem me chamado a atenção nesses dias é a comunhão da igreja, a alegria da igreja, a igreja reunida, celebrando ao Senhor, assim como sexta-feira, já com a presença
do querido Estênio Márcio, trazendo uma música bela para a nossa reflexão, onde ele canta a Bíblia. Foi algo que marcou muito a minha vida, assim como os pregadores novais na sexta, pastor Purim no sábado, e aqui no domingo, o dia inteiro, nossa igreja, todos os cultos, a alegria da igreja, a alegria de ter a certeza que é o Senhor que conduz a história da nossa igreja, é o Senhor que tem abençoado a nossa igreja. Podemos celebrar nos cultos, com as músicas, orações, a comunhão e ouvindo aqui a palavra do Senhor. E ainda temos mais. Terça-feira, sábado, um jantar para estarmos juntos na comunhão, no partir do pão. Como é bom fazer parte da igreja do Senhor, como é bom poder estar reunidos aqui para agradecermos a Deus por 88 anos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e vamos continuar celebrando, porque o Senhor que merece toda a nossa adoração e tudo isso que estamos vivendo é devido ao nosso Deus que faz maravilhas. Que Deus abençoe a nossa igreja. Multidão dos que creram, era só o coração, alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança, brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. De poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram era só o coração. Muita alegria, singela vida, a simpatia de todos, nasce alegria de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Como diz o Ivênio dos Santos, nós que somos nivelados por baixo, somos todos carentes da graça. A gente olha para as pessoas, ainda temos esse sentimento de que nós somos melhores do que o outro. Parece, e vou dizer uma coisa aqui, difícil, que eu preciso que o outro erre para me sentir bem. Eu preciso crescer aos meus próprios olhos quando o outro fracassa. Isso não é cristianismo de Jesus. Por incrível que pareça, eu me alegro com o triunfo do outro, eu tenho que me alegrar com a vitória do outro, eu tenho que me alegrar com a vitória do meu irmão. Nós somos, gente, vocês estão aqui, eu estou lá no recreio, é o mesmo time. É a mesma família, é o mesmo nome de fé, fomos gerados no mesmo espírito, é a mesma coisa. Mas ainda nós temos pessoas
com muito ou com pouca idade, que carecem de uma experiência com a graça. Não entenderam que pela graça somos salvos. Isso é dom de Deus, é presente, não são os nossos méritos. Portanto, olhe para o seu irmão, olhe para a sua igreja com muita empatia. Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, já viu quem está na igreja? Eu falei: não, quem está? Obrigado por ser informante da frequência. Está o fulano de tal, bandido. Eu falei: que bom, o lugar de bandido é aqui. Ele abriu os olhos e disse: como, pastor? O senhor vai admitir um bandido dentro da igreja? Eu disse: eu admiti você. Eu estou aqui. E se ele, bandido, não ficar aqui, ele vai para onde? Se não for aqui o lugar que ele escute a verdade, se não for aqui o lugar que o abrace, que lhe dê uma chance nova, ele vai para onde? A igreja é o hospital de tratamento? Sim. É um lugar onde nós nos restauramos pelos relacionamentos, perfume de Cristo na narina do outro. Quando o outro sentir você chegando, que ele diga: que bênção, olha quem está chegando lá, que alegria. Mas é muito ruim quando alguém passa a porta da igreja e alguém diz assim: vamos sair fora. Aí Paulo, no terceiro ponto da direção, ou terceira direção, primeiro, as narinas de Deus, repete comigo: as narinas de Deus, somos o bom perfume. Depois, as narinas dos salvos, e o mesmo perfume, olha que interessante, nas narinas dos perdidos. Ele fala de um efeito contraste. O que é isso? Quando a sua vida, quando a sua ética, quando o seu amor em Cristo Jesus alcançar o ímpio, alcançar o homem mau, alcançar o bandido, ele vai se sentir, ele vai perceber o seu próprio cheiro de morte. Ele vai dizer dele mesmo: estou perdido. Como aquele filho pródigo que foi comer com os porcos, eu estou perdido. Quando eles olharem para nós, tem que haver um contraste. E ele vai comparar a vida dele com a sua vida como o bom perfume de Jesus. E é nesse contraste, que certamente vem aquela frase dita em Atos, por ocasião da cura do paralítico na porta do templo. Aquilo alvoroçou a cidade, Pedro pregou um sermão maravilhoso, milhares de pessoas convertidas, e o povo dizia assim: o que faremos? Eles veem a sua própria condição, em contraste com o poder de Deus, curando o paralítico na porta do templo chamada Formosa. A situação de contraste acontece no templo, quando Isaías entra nele. Eu vou morrer, porque eu sou pecador, e agora eu vi o Senhor, eu não vi mais o rei Uzias. Quem está sentado no trono é o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. A nossa vida tem que causar um contraste. Mas sabe qual é o problema da gente hoje? E por favor, não aponte para ninguém, não lembre do nome de ninguém, vamos pensar na gente. Nós estamos semelhantes, não tem contraste, não tem contraste, em todos os níveis, em todas as esferas da sociedade. Aonde a igreja evangélica brasileira pôde entrar nos últimos 30, 40 anos, a gente estava conversando com a liderança, há 40 anos atrás, quem é que imaginava uma igreja com mais de 800 pessoas? Olha o que aconteceu conosco, ao ponto
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dizer que em 2030 nós passaremos o número de católicos no Brasil? Mas qual é a diferença que isso faz? Qual é a relevância que isso tem? Qual é a importância? Se nós estamos fazendo igual, se nós não estamos sendo contraste nas narinas dos perdidos, se eles não olham para nós e dizem assim: eu quero isso aí para mim, eu quero esse tipo de vida para o meu filho, eu quero essa igreja para minha família. Paulo, ao falar da procissão do triunfo, de criar o paralelo de Cristo como grande general vitorioso, ele não deixa de observar nós, como aroma, como perfume, nessas três direções. Se nós atentarmos que temos que agradar a Deus, ser bênção na vida do outro e contraste na sociedade, aí nós vamos estar inteiramente dedicados. Mas hoje, o que está acontecendo conosco? E não adianta, esse discurso, essa palavra tem que ser uma coisa muito pessoal, aonde eu pergunto: e eu, qual é a relevância? Eu tenho um incômodo, o que adianta? As nossas igrejas, será que elas estão mudando a estrutura do entorno, da mente dos ímpios? Elas estão fazendo diferença? Às vezes nós nos assemelhamos tanto à impiedade e às vezes, infelizmente, fazemos pior. Igreja de Itacuruçá, parabéns, porque se chegaram aqui, é porque o bom perfume de Cristo exalou as narinas de Deus, exalou na vida de outros, e que exale na vida dos ímpios. Proclamem, proclamem. Aquela história que aconteceu conosco de uma professora da escola bíblica, muitos anos atrás, saía sempre atrasada, precisava entender que ministério é tão sério quanto o trabalho dela. Atrasou-se para lecionar na classe, foi furando o trânsito, passando até pela calçada, o guarda parou. O guarda pediu os documentos. Quando o guarda pediu os documentos, ela disse: seu guarda, eu não tenho como ficar aqui conversando com o senhor, segura essa nota para o senhor tomar uma cerveja. Colocou R$50 diante do guarda. O guarda botou as mãos para trás e disse a ela: eu não posso aceitar o seu dinheiro porque eu sou crente. Como é que essa mulher vai lecionar a escola bíblica para alguém? Como chega a cabeça dela diante de uma classe? Se nós não fizermos, ou não tivermos a visão do contraste, não fizermos diferença, a igreja perdeu sua relevância. Mas eu louvo a Deus que vocês chegaram até aqui, porque vocês têm um pastor púlpitocêntrico, que tem um Cristo no centro desta pregação. Vocês têm uma irmandade que os sustentou até aqui, e uma proclamação eficiente, e que Deus lhes dê ainda muito mais, para que nós agrademos o nosso general, que sempre nos conduzirá em triunfo. Deus nos abençoe. Meu Salvador,
justo Deus. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Venci na vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela eu me reconciliado. Na cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz, me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto